vamos começar hoje a estudar as equações diferenciais lineares de primeira ordem. Antes disso, a gente vai ter que definir o que é um fator integrante, porque nós vamos usar o método do fator integrante. Bom, o que é um fator integrante? Dado uma função I de x, essa função é chamada de fator integrante para a equação m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Se a equação multiplicada por esse fator for uma equação exata. Ora, como nós vimos no vídeo anterior, há uma equação exata, certo? É uma equação onde a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Então, se nós considerarmos um exemplo, a equação da forma y menos 2x menos 1 dx mais dy igual a zero, nosso m é y menos 2x menos 1, nosso n é 1. Se nós derivarmos m em relação a y, x vai passar a ser constante, então a derivada em relação a y é 1. Se nós derivarmos n em relação a x, como n é 1, a derivada em relação a x é 0, já que n é uma constante, então nós vamos ter que dm dy é diferente de dn dx, logo esta equação não é exata. No entanto, se nós multiplicarmos toda essa equação por um fator conveniente, que no caso vai ser e elevado a x, nós vamos ter o seguinte. Se multiplicarmos a equação y menos 2x menos 1 dx mais dy igual a zero pelo fator e elevado a x, temos a equação e elevado a xy menos 2x e elevado a x menos e elevado a x dx mais e elevado a x dy, onde m é essa função, n é essa função, e se nós derivarmos m em relação a y, nós vamos encontrar e elevado a x, constante 0, derivada a 0, constante, como a gente tem a função de x, derivar em relação a y significa que o x é constante, então vai dar 0, e a derivada de n em relação a x, pelo que vocês sabem de derivada, da exponencial é a própria função. Então, nós temos que dm dy igual a dn dx, logo, essa equação é exata. Então, isso é a definição de fator integrante. Agora, como encontrar este fator? Bom, em primeiro lugar, para essa equação, y menos 2x menos 1 dx mais dy igual a zero, certo? Nós vamos observar que ela também pode ser escrita na forma dy dx mais y igual a 2x mais 1, certo? Ora, então, essa equação é exatamente a forma de uma equação linear, certo? Bom, e de uma maneira geral, nós vamos agora definir o que é uma equação linear e depois vamos buscar um fator integrante que vai tornar essa equação linear, certo? Possível de ser resolvida. Vamos ver de que forma a gente vai fazer isso. Então, eu vou definir o que é
uma EDO linear de primeira ordem, tá? A forma geral dessa equação é da forma dy dx mais p de x vezes y igual a q de x, com p de x e q de x funções contínuas em x. Então, aqui está a forma geral da equação linear. O que caracteriza a equação ser linear? A potência de y e y'. Então, toda equação linear, toda EDO linear tem y e y'. No caso, a gente está tratando só de primeira ordem, então tem y e y' com potência 1 ou grau 1, linearidade, certo? Grau de y e y'. E toda equação que tem essa característica pode ser colocada nessa forma, ok? Bom, o que nós vamos ver agora é como resolver uma equação linear. Bom, vamos considerar a forma geral da equação. E nós vamos escrever na forma m dx mais n dy igual a zero. Então, essa equação vai ficar p de x vezes y menos q de x dx mais dy igual a zero. Ora, essa é a equação onde m de xy é essa p de x vezes y menos q de x e n de xy vai ser exatamente 1, que está aqui, certo? Então, vamos só colocar aqui o n de xy sendo 1. Se nós observarmos quem é dm dy, vai ser o p de x. Quem é dn dx vai ser 0. Ora, apesar de ter a forma m dx mais n dy, não é uma equação exata. Mas será que ela pode se tornar uma equação exata? A gente vai tentar encontrar um fator integrante para essa equação e essa vai ser a forma de resolver a equação. A gente vai buscar um fator integrante e, através desse fator integrante, a gente vai transformar a equação linear numa equação exata e depois nós vamos resolver a equação exata pelo método já visto anteriormente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou considerar essa equação certo? E solução. Primeiro, vamos procurar uma função i de x, onde i de x vezes m dx mais i de x vezes dy igual a 0. Seja exata, certo? Então, aqui está o nosso m de xy vai ser i de x, p de x, y menos q de x, e n de xy e de x. Eu devo impor que dm dy seja igual a dn dx, para que a equação seja exata. Então, eu devo ter o quê? Eu devo ter que, no caso, nosso dm dy vai ser quem? I de x vezes p de x. E
o nosso dm dx vai ser quem? I' de x, ou seja, derivada total em relação a x, já que aqui é só uma função de x. Então, portanto, se nós chamarmos isso aqui de 1, chamarmos isso aqui de 2, devemos ter 1 igual a 2. Isto é, I de x vezes P de x igual a I' de x. Ou ainda, numa forma melhor de visualizar, I' de x a gente pode chamar DI dx igual a I de x vezes P de x, que é uma equação a variáveis separáveis, certo? Aí vocês vão resolver essa equação de que forma? Separando as variáveis. Aqui tudo é I de x, né? A gente não coloca para não carregar muita anotação. Então, como é que vocês, se vocês lembram, vocês vão separar as variáveis em I e em x. Então, vai ficar DI sobre I igual a P de x dx. Como é que a gente faz agora? Integra, tá? O que vai nos dar que ln de I igual a integral de P de x, que é uma função que a gente, da forma geral, a gente não pode integrar, deixa só indicada, ou ainda I de x vai ser E elevado à integral de P de x dx. Então, nós conseguimos encontrar o fator integrante que transforma a equação, qualquer equação linear não exata, numa equação exata, ok? Mediante esse fator. E como é que vocês resolvem? Depois que vocês encontram o fator integrante, vão multiplicar esse fator por toda a equação e vão usar a resolução de equação exata já vista anteriormente. Então, vamos ver isso através de um exemplo. Bom, vamos agora resolver uma equação linear. Ora, se nós temos essa equação, o P de x é menos 3, o Q de x é elevado a 2x, e como eu mostrei, a gente pode escrever essa equação na forma m dx mais n dy igual a zero. Bom, se vocês... Então, vamos procurar um fator integrante. Já vimos que I de x é igual a E elevado à integral de P de x dx. Então, nesse caso, nosso fator integrante vai ser E elevado à integral de menos 3 dx, que é igual a E elevado a menos 3x. Então, esse fator integrante vai tornar essa equação não exata numa equação exata. Então, multiplicando toda a equação por esse fator, vamos ter uma equação exata. Verifiquem. E aí, nós vamos resolver essa equação exata. Então, vamos resolver essa equação exata. Se vocês estão bem lembrados, resolver a equação exata significa resolver o sistema df dx igual a m de xy e df dy igual a n de xy. Ou seja, nós vamos procurar uma função f de xy, onde df dx seja m, df dy seja n. E a solução vai ser f de xy igual a c, como a gente viu anteriormente. Então, para df dx igual a m, nós temos que df dx vai ser e elevado a menos 3x, tá? Menos 3y, menos e elevado a 2x, certo? Ora, como eu vou querer encontrar o f, qual é o processo que a gente faz? A gente vai integrar em relação a x, tá? E aí nós vamos ficar que a nossa função vai ser... Ora, se eu estou integrando em relação a x, nós vamos integrar isso
certo? Nós vamos ter y como constante, então aqui vai ficar 3y e a integral de e elevado a menos 3x em relação a x, que vai ser e elevado a menos 3x sobre menos 3. Ok? Vamos cortar aqui. E mais agora a integral menos e elevado a menos 3x vezes e elevado a 2x vai dar e elevado a menos x, então vai ser e elevado a menos x, a integral vai ser menos e elevado a menos x, tá? Mais uma função de y que a gente vai determinar, ok? Bom, então, o que é que a gente vai fazer agora? Depois que a gente integra em relação a x, a gente vai agora derivar em relação a y e igualar a n. Então, se nós derivarmos essa função em relação a y, tá? Nós vamos ter, derivando f em relação a y, significa que e elevado a menos 3x é constante. Então, é como se eu tivesse k vezes y, então vai ficar e elevado a menos 3x. Isso aqui, se está derivando em relação a y, vai ser constante, derivada de constante é zero, mais f' de y vai ser igual ao n. Mas quem é nosso n? Se vocês estão lembrados, nosso n é exatamente e elevado a menos 3x. Ok? Ora, então, o nosso f' vai ser zero, o que vai me dar que f de y é uma constante. Bom, com isso, nós construímos a nossa função. A gente construiu aqui, só faltava determinar quem era f de y. Então, agora nós já temos que o f de xy vai ser y e elevado a menos 3x mais e elevado a menos x mais c. Ou ainda a gente pode escrever como y vezes e elevado a menos 3x mais e elevado a menos x igual a k, que é exatamente a solução da equação procurada.